Estou de volta nesta manhã de terça-feira para mais uma participação aqui para o programa Embalo Total, trazendo para todos que nos acompanham material informativo, mais um giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local nesta manhã do dia 9 de junho do ano de 2026. A primeira então que já trago é a seguinte: Papa Leão XIV diz que o mundo está em profunda crise. O Papa Leão XIV disse ao Parlamento da Espanha que a escalada dos conflitos, o aprofundamento da polarização e o desrespeito generalizado aos direitos humanos levaram o mundo a uma crise profunda, em um de seus discursos políticos mais abrangentes até agora. Leão, que adotou um tom mais energético recentemente contra a direção da liderança global, também repetiu com firmeza sua oposição ao aumento dos gastos militares europeus, pedindo que os políticos, em vez disso, acabem com as guerras que assolam o mundo e ajudem os imigrantes. O mundo está passando por uma profunda crise espiritual e cultural, que se manifesta em múltiplas formas de violência, polarização e desconfiança mútua, disse o Papa em seu discurso, que veio horas depois que Israel e Irã renovaram seus ataques um contra o outro no teste mais grave a um cessar-fogo de 2 meses. As armas podem impor um silêncio temporário, mas nunca podem construir uma paz autêntica e duradoura, afirmou ele. O Papa também se reuniu com 6 vítimas de abuso sexual praticado por membros do clero e disse aos bispos que eles precisam oferecer reparações, buscando solucionar um escândalo que prejudicou gravemente a credibilidade da igreja local. Um relatório de 2023 do Provedor de Direitos Humanos da Espanha estimou que houve centenas de milhares de vítimas de abusos clericais no país ao longo de décadas. Eleições, veículos lançam consórcio inédito para debates. Olha a notícia. Veículos de comunicação de diferentes plataformas decidiram se unir para criar um consórcio inédito para a realização de debates das eleições de 2026. Com os integrantes, a Hora da Decisão representa a maior parceria já formada para uma iniciativa do gênero. O grupo reúne assim Brasil, Exame, Metrópolis, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, Rede TV, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e Veja Mais TV. O consórcio organizará debates entre candidatos à presidência da República e a governos de Estado, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições. Os veículos realizarão transmissões simultâneas em suas respectivas plataformas, televisão aberta e por assinatura, rádio, portais de notícias e streaming. Em um acordo com os principais partidos, o primeiro debate será entre os candidatos à presidência da República, no dia 14 de setembro, uma segunda-feira. Na sexta-feira da mesma semana, no dia 18 de setembro, será realizado o debate entre os candidatos a governo estadual. Os estados estão a se definir ainda, tá? A Hora da Decisão, ele tem como objetivo democratizar o acesso da população às propostas dos candidatos e também contribuir para um processo eleitoral marcado pela pluralidade de vozes, pela discussão de ideias e pela ampla circulação de informações de interesse público. O consórcio, ele reúne algumas das mais reconhecidas e influentes empresas de comunicação do país, com forte presença em diferentes segmentos e plataformas. Juntas, elas alcançam milhões de brasileiros diariamente. Os veículos participantes, eles manterão sua independência editorial e atuarão de forma colaborativa na organização dos debates e também na produção das transmissões. Detran Lagoas é o primeiro do Brasil a ofertar carros automáticos gratuitos para exames práticos. Dando seguimento aos avanços trazidos pelo programa CNH do Brasil, o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, Detran AL, é o primeiro Detran do país a disponibilizar gratuitamente carros automáticos para candidatos realizarem o exame prático de direção. O órgão adquiriu 4 veículos automáticos e foram adaptados com pedal auxiliar para os examinadores, garantindo ainda mais segurança a candidatos e servidores. Com os 4 novos carros automáticos, a frota da bancada examinadora do Detran AL aumentou para 14 veículos, que são disponibilizados gratuitamente aos candidatos para a prova prática de direção veicular. Quem desejar fazer o teste com o veículo do Detran Alagoas deve selecionar a opção no momento do agendamento da prova prática na página do site do Detran, www.detran.al.gov.br/habilitação/agendamento-de-exames. Ou então bota lá no Google e procura agendamento de exames no Detran AL. O usuário, ele deve marcar a opção veículo Detran e no momento do exame escolher o carro automático ou o carro manual.
Os candidatos também continuam com as possibilidades de optar por veículos particular, automático ou manual, utilizar o carro manual do Detran ou fazer a prova com os veículos dos Centros de Formação de Condutores, CFCs, né? Ou também dos instrutores autônomos que podem ser manuais e automáticos. Caso utilize o carro ou moto particular, o licenciamento do veículo deve estar em dia e todos os itens de segurança em bom estado, como estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. E os veículos particulares, eles devem ser levados ao Detran por um condutor devidamente habilitado. Pelo menos é o que lembra o chefe da Comissão Examinadora de Trânsito do Detran, AL, Manassés Mesquita. Notícia que trago agora: Neymar passa por novos exames e CBF fala em muito boa evolução. Neymar passou por exames ontem, como parte do processo de recuperação da lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita. Em nota, a CBF diz que o jogador apresenta muito boa evolução, mas não faz uma projeção sobre o retorno do atacante da seleção. A expectativa é que, com o passar dos dias, e se apresentar melhora, ele será liberado para fazer exercícios com bola. O atleta Neymar, ele foi submetido a uma ressonância magnética, no qual o exame apontou uma boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e preparação física planejado pela Comissão Médica da Seleção Brasileira, disse a nota da CBF. Vale lembrar que na entrevista coletiva prévia ao amistoso contra o Egito, Carlo Ancelotti, ele afirmou que esperava contar com o Neymar nos treinos ainda esta semana. A presença do atacante na estreia da Copa do Mundo contra Marrocos neste sábado é improvável. O camisa 10 do Brasil, ele vem em tratamento intensivo para se recuperar da lesão sofrida ainda no jogo contra Santos contra o Curitiba, em qual seu último antes da convocação de Carlo Ancelotti em maio. Inicialmente, o Santos havia até divulgado o diagnóstico de um edema na panturrilha. Com a apresentação na seleção, porém, no dia 28 de maio, o médico Rodrigo Lasmar, ele confirmou a lesão de grau nível 2, com previsão de 2 a 3 semanas para a recuperação. O que tirou o atacante dos amistosos e ainda pode tirar da estreia da Copa do Mundo de 2026, marcada para o dia 13 de junho, sábado, contra o Marrocos. Vale lembrar ainda, só para critério de informação aqui da nossa reportagem, que Neymar ele viajou com a delegação aos Estados Unidos, ainda em tratamento, e no fim da semana ele ficou em Nova Jersey, com a fisioterapia, enquanto a seleção foi a Cleveland para o amistoso contra o Egito, no qual terminou com a vitória de 2-1. Enquanto isso, no final de semana o atacante seguiu o tratamento com esteira antigravidade. Ela permite caminhadas e corridas de menor impacto com relação ao corpo. Então, que seja uma excelente recuperação para Neymar, e vamos precisar dele sim nos próximos jogos da Copa do Mundo deste ano. Participação minha concluída, nela falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. E por aqui já chego falando da qualidade e variedade que a Drogaria LG Farma possui. São os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Nossa disca entrega à sua inteira disposição, atendo o seguinte número, anote ele aí, 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Finaliza aqui falando dos produtos Natubio, são eles, Acabe, Vitamel, Fique Plena, Pomada Negra, Acabe Absolute e Exafil. O queridinho voltou, tá de volta de cara nova. Para você que anda sem energia, sem vontade, vive dando desculpas na hora H, o Exafil não te deixa na mão. Exafil é a solução. Agora em cápsula, ele está muito mais potente do que antes e melhora o seu desempenho sexual naturalmente, sem efeitos colaterais. Exafil, o queridinho tá de volta. Doutor Aline Canuto, retorna o som então a você nos estudos B de Santa Terezinha do Menino Jesus, para a continuação do programa líder absoluto em audiência, Embalo Total.